Você sabia que Denzel Washington experimentou o poder transformador de Deus em sua vida? Descubra como uma profecia o guiou para a fé, mudando não só sua carreira, mas também seu propósito. Uma história de fé que você não pode perder. Descubra o poder de Deus na vida de Denzel Washington. Graça e paz, amados irmãos. Quero começar esta mensagem com uma poderosa verdade da palavra de Deus. Em Isaías 41:10 está escrito: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Hoje, vamos descobrir como esse poder transformador se manifestou na vida de Denzel Washington, um dos grandes nomes do cinema mundial, que também vive uma jornada espiritual inspiradora. Mas antes de mergulharmos nessa mensagem, quero pedir um favor especial. Se você tem sido abençoado por nossas mensagens aqui no canal, inscreva-se agora, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos e deixe seu like. Além disso, nos comentários fixados você encontrará o link para o nosso grupo de oração. Participe, compartilhe suas experiências e edifique outros irmãos com suas palavras. Estou ansioso para ler o seu comentário e ver sua interação conosco. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos inspiradores e mensagens edificantes que glorifiquem o nome de Deus. Aos 69 anos, Denzel Washington passou por uma transformação espiritual marcante. No dia 21 de dezembro de 2024, ele foi batizado e recebeu sua licença de ministro na igreja Kelly Temple Church of God in Christ, em Nova York. Esse foi um momento de grande importância em sua vida, que simboliza sua dedicação à fé e ao chamado divino. Ele compartilhou sua gratidão a Deus durante a cerimônia, com palavras emocionantes que tocaram o coração de todos. Demorou um pouco, mas finalmente estou aqui, disse Denzel, refletindo sobre sua jornada espiritual. Ele também fez uma declaração poderosa. Se Deus pode fazer isso por mim, não há nada que Ele não possa fazer por você. O céu é literalmente o limite. Essas palavras de fé e encorajamento ecoaram na igreja, mostrando a força do testemunho de sua vida. Denzel é um exemplo vivo do poder de Deus para transformar vidas independentemente das circunstâncias. A esposa de Denzel, Pauletta Washington, estava presente na cerimônia e expressou seu orgulho pelo marido. Ela o descreveu como um exemplo incrível para os filhos e destacou a importância de sua decisão de seguir o caminho da fé. Esse evento marca uma nova fase na vida do ator, que agora, além de sua carreira cinematográfica, também se dedicará a levar a palavra de Deus a milhões de pessoas, compartilhando sua experiência de fé com o mundo. O ato de fé de Denzel Washington ocorre após ele ter comentado sobre a dificuldade de falar sobre religião em Hollywood, onde a fé nem sempre é bem aceita. Sua decisão de se tornar ministro e pastor não apenas impacta sua própria vida, mas também serve como uma inspiração para outros. Agora ele não será apenas um ícone do cinema, mas também um mensageiro de Deus, levando a luz e a esperança da palavra divina para todos os que o ouvirem. Agora, sem mais demora, vamos mergulhar na trajetória de vida de Denzel Washington até o momento especial de seu batismo e sua consagração como ministro. Essa jornada é marcada por desafios, vitórias e, acima de tudo, uma fé crescente que transformou sua vida e o conduziu a um propósito maior. Em um dia aparentemente comum, nos anos 70, a vida de um jovem americano mudaria para sempre. Esse rapaz, que seria mais tarde mundialmente conhecido por sua brilhante carreira no cinema,
recebeu uma palavra profética que marcou profundamente sua trajetória. Deus usou a boca de uma mulher no salão de beleza de sua mãe para entregar uma mensagem poderosa ao jovem Denzel Washington. A cena ocorreu em 1975, quando Denzel tinha apenas 21 anos. Na época, ele ainda estava longe de imaginar o impacto que teria no mundo do entretenimento e da fé. Enquanto esperava no salão de beleza, sentado em uma cadeira, uma cliente de sua mãe começou a observá-lo pelo espelho. Movida pelo Espírito Santo, essa mulher entregou uma profecia que não apenas influenciaria sua carreira, mas também moldaria seu papel como servo de Deus. Naquele momento, a profetisa revelou que Denzel se tornaria um instrumento nas mãos de Deus, impactando muitas vidas com sua história. Essa mensagem não apenas direcionou seus passos futuros, mas também influenciou profundamente como ele abordaria os papéis que desempenhou ao longo de sua carreira. Ele passou a enxergar suas escolhas profissionais como uma extensão de seu propósito espiritual. Mais tarde, em uma entrevista com Oprah Winfrey, uma das apresentadoras mais influentes da televisão americana, Denzel compartilhou esse testemunho marcante. Sua história mostra o poder de uma palavra de Deus para transformar vidas, mesmo nos momentos mais inesperados. Se você tem buscado propósito e direção, fique até o final deste vídeo, pois acredito que o Espírito Santo pode usar este testemunho para falar ao seu coração. Escreveu uma profecia e disse: "Rapaz, você vai viajar o mundo e vai falar com milhões de pessoas." E eu perguntei à minha mãe: "Quem é essa mulher?" O dom da profecia. Ela disse: "É uma das membros mais antigas da igreja na cidade." E ela tinha o dom da profecia. Ela escreveu até 1975. Ela escreveu a profecia. Então eu pensei, eu deveria me tornar um pregador? Eu perguntei isso ao meu pastor, ele disse: não, você está indo bem. Ele disse: "Você é um pregador." Então eu sempre pensei, estou falando tudo isso para dizer. Sempre vi o que faço como... não como pregar, mas talvez como meu púlpito, sabe? Os papéis que interpretei, eu vi a evolução espiritual dos meus personagens, não apenas o personagem. Naquele dia, o jovem Denzel Washington teve um encontro sobrenatural com Deus, mas ainda não compreendia totalmente o significado daquele momento. Apesar de ter crescido em um lar cristão, ele não havia entregado sua vida a Jesus. Conhecia sobre Deus, mas não tinha um relacionamento pessoal com Ele. Era apenas alguém que ouvia falar do Senhor sem experimentar a profundidade de sua presença. Denzel seguiu sua paixão pelo teatro, formou-se na faculdade e começou a construir sua carreira. Aos poucos, conquistou fama e reconhecimento, tornando-se um dos maiores nomes de Hollywood. Porém, com o sucesso vieram os desafios. As ofertas do mundo o afastaram ainda mais de Deus, levando-o por caminhos distantes do propósito divino que lhe fora revelado anos antes. Contudo, como diz a palavra em Isaías 55:11, nenhuma palavra de Deus volta vazia. Ela sempre cumpre o propósito para o qual foi enviada. E assim aconteceu com Denzel Washington. No início dos anos 1990, após anos de busca e reflexão, ele finalmente reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador. Essa decisão marcou o início de uma nova fase em sua vida, repleta de propósito e direção espiritual. Foi durante um almoço com seu pastor que Denzel relembrou a profecia recebida anos antes, no salão de beleza de sua mãe, pela profetisa Ruth Green. Aquele momento trouxe um entendimento ainda mais profundo sobre o chamado de Deus para sua vida. Sua trajetória de fé e transformação é um testemunho poderoso do agir de Deus e do cumprimento de suas promessas. O poder daquele momento, você e eu, quando estávamos almoçando, você estava me contando o que aconteceu com você no dia anterior ao nosso almoço. Correto. Ainda estava tão real e poderoso. E isso te manteve um pouco ancorado enquanto você era exposto a outras coisas, correto? Eu aceitei isso. Eu definitivamente experimentei isso. Mas eu não estava pronto para viver isso. Eu não estava pronto para vivê-lo. Eu era um jovem na época, não me lembro bem a idade, mas não estava pronto.
E eu tenho certeza que não sou o único. Eu não sou o único a passar por esse tipo de experiência. Então eu tive que passar por tudo isso. Assim como acontece na vida de qualquer cristão, os primeiros passos de Denzel Washington com Deus não foram livres de desafios. Em diversas entrevistas, ele compartilhou as dificuldades que enfrentou ao tentar alinhar sua fé com sua carreira em Hollywood. Muitos dos filmes em que atuava incluíam cenas de violência, sensualidade e temas obscuros completamente opostos aos valores que ele passou a acreditar após sua conversão. Na conversa com seu pastor, Denzel admitiu que na época em que recebeu a profecia, ainda não estava preparado para vivê-la plenamente. Ele enfrentava muitas batalhas internas e conflitos em seu coração, que precisavam ser vencidos antes de dar os passos necessários em direção ao chamado de Deus. Esse reconhecimento demonstra sua humildade e o processo de transformação que ocorreu em sua vida espiritual. Um momento decisivo em sua trajetória aconteceu quando o Espírito Santo tocou profundamente seu coração por meio de uma passagem bíblica. Esse impacto foi tão significativo que o levou a mudar parte do roteiro de um dos filmes mais sombrios de sua carreira, Dia de Treinamento. Foi nesse período que ele começou a dar os primeiros passos concretos em direção ao propósito que Deus havia traçado para ele. A história de Denzel Washington mostra que o processo de alinhar vida, carreira e fé é repleto de lutas e aprendizados. No entanto, também revela como Deus é capaz de moldar o coração de seus filhos, conduzindo-os ao cumprimento de seu chamado. Vamos assistir ao trecho onde Denzel compartilha seu testemunho sobre esse filme e o impacto da palavra de Deus em sua vida. Qual é a história de que a única coisa que escrevi na capa de Dia de Treinamento foi o salário do pecado é a morte? Eu fiz com que o final daquele filme fosse alterado, para que eu pudesse justificar que viver da pior maneira me levou a morrer da pior maneira. E ele morreu de uma maneira muito pequena no roteiro, mas eu queria intencionalmente que ele fosse derrubado no chão e rastejasse como uma cobra. Eu queria que todos da comunidade se voltassem contra ele e queria que ele morresse da maneira mais violenta. Então, por muitos anos e décadas, eu fiz isso através do meu trabalho e através da minha filantropia e sendo uma pessoa boa nas coisas. Isso não é mais o caso. Quando Denzel recebeu o roteiro, sentiu um forte desejo em seu coração de acrescentar uma mensagem bíblica ao enredo, inspirado em Romanos 6:23, que diz: "O salário do pecado é a morte." Ele decidiu mudar o desfecho do personagem. Seu objetivo era levar o público a refletir sobre as consequências de uma vida marcada pelo pecado e pela ausência de arrependimento. Essa mudança trouxe um impacto moral ao filme, revelando o propósito maior por trás de seu trabalho. O que chama a atenção nessa história são os intervalos de tempo em que os eventos ocorreram. Denzel recebeu a profecia em 1975, aos 21 anos, de que levaria a palavra de Deus a milhões de pessoas. No entanto, ele só se converteu e entregou sua vida a Jesus nos anos 1990, mais de 15 anos depois. Já o filme Dia de Treinamento foi lançado em 2001, 16 anos após sua conversão, mostrando como os planos de Deus se revelam no tempo certo. Essa trajetória nos remete a Romanos 11:29, que diz: "Os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Os planos de Deus não falham, mesmo que pareçam tardar." Denzel recebeu sua promessa aos 21 anos e começou a vivê-la aos 47. Esses anos de espera foram cruciais para moldar seu caráter e fortalecer sua fé. Vamos agora conferir o que ele diz sobre os perigos da fama e como isso influenciou sua jornada espiritual. De uma montanha. Fui abençoado, mas caí por uma ladeira escorregadia. E é solitário lá em cima. As pessoas não conhecem esse lado. Denzel Washington admite que, para ele, interpretar um vilão era muito mais fácil do que um herói. Isso porque o mal está profundamente enraizado na nossa natureza humana, quebrada pelo pecado. Contudo, ele também destaca que essa realidade mostra a necessidade de um Salvador.
A partir de sua experiência em dia de treinamento, Denzel começou a falar sobre Jesus e o sacrifício na cruz sempre que tinha oportunidade. Seja em entrevistas na TV, rádio ou revistas dos Estados Unidos e de outros países, Denzel aproveitou cada espaço para compartilhar sua fé. E quem sabe o mesmo não esteja acontecendo com você, meu irmão ou minha irmã. Talvez você já tenha aceitado a Cristo há algum tempo, mas ainda não deu os primeiros passos para atender ao chamado de Deus em sua vida. Pode ser que você não tenha recebido uma profecia tão direta como a que Denzel recebeu, mas a missão de todo cristão é clara: espalhar as boas novas de Jesus. A história de Denzel Washington mostra que ele enfrentou muitas lutas e dúvidas ao longo de sua jornada. Ele se sentiu despreparado e, em alguns momentos, questionou sua capacidade. Porém, chegou o dia em que ele decidiu seguir o caminho que Deus havia planejado para ele. Da mesma forma, Deus também está te chamando. Se Ele te escolheu, é porque vai te capacitar. Tudo o que você precisa fazer é se colocar à disposição dEle e dizer: eis-me aqui, Senhor. Hoje, próximo de completar 70 anos, Denzel vive plenamente os planos que Deus preparou para ele quando ainda tinha 21 anos. Sua trajetória é uma prova de que, mesmo com desafios, os propósitos de Deus sempre se cumprem. Agora vamos conferir o que ele disse sobre essa jornada inspiradora e como ela transformou sua vida. Certo, mas honrar minha mãe e meu pai pela maneira como eu vivo minha vida. Estou aqui para servir, ajudar e prover em oração nos dias que me restar nessa terra. Você não sabe, mas em cada oração que faço, eu ouço: alimente as minhas ovelhas. Isso é o que Deus quer que eu faça. Mas eu pergunto, o que isso significa? Bem, o que eu descobri nesses anos é que existem muitos tipos de ovelhas. Nem todo mundo quer ir direto para... Por isso eu converso com pastores experientes como você, para me ajudar, me orientar, para me ajudar a contar uma história longa de forma ainda mais longa. Com o tempo, Denzel Washington percebeu que não precisava se tornar um pregador para cumprir a profecia que Deus tinha para sua vida. Ele entendeu que poderia usar seu trabalho como ator para influenciar pessoas e aproveitar sua posição na sociedade para falar sobre fé, justiça e humanidade, sempre fundamentado nos ensinamentos bíblicos. Ele revelou que não se via mais apenas como ator, mas como um servo de Deus, usando suas ferramentas para alimentar as ovelhas do Senhor. Uma prova dessa nova visão é a escolha dos papéis que interpretou após dia de treinamento. Personagens que transmitiram mensagens de fé, esperança e redenção. No filme Chamas da Vingança, 2004, Denzel interpreta um ex-agente da CIA que encontra redenção ao proteger uma garota de sequestradores, mostrando sacrifício e amor altruísta. A história reflete o que Jesus fez pela humanidade, entregando sua vida para nos salvar. Em O Livro de Eli, 2010, ele encarna um homem em uma missão divina para proteger a última cópia da Bíblia após um apocalipse global. O filme aborda fé e propósito divino, ressaltando a palavra de Deus como guia em tempos de caos. Já em O Voo, 2012, Denzel interpreta um piloto que, apesar de heróico, enfrenta vícios e luta por perdão e redenção, demonstrando que nunca é tarde para mudar e buscar uma nova direção com Deus. No filme Um Limite Entre Nós, 2016, Denzel interpreta Troy, um pai de família que enfrenta desafios na América segregada dos anos 1950. O personagem luta para manter valores morais e cristãos que sustentam sua família. Em Roman J. Israel, 2017, ele vive um advogado que enfrenta dilemas éticos, abordando justiça e integridade em uma sociedade que muitas vezes despreza os valores cristãos. Embora não fale diretamente sobre Deus em todos esses filmes, suas interpretações
transmitem mensagens alinhadas à palavra de Deus. A história de Denzel é um testemunho vivo de como a fé pode moldar e transformar vidas. A profecia recebida no salão de sua mãe não apenas o destacou como artista global, mas também o formou como líder espiritual. Essa trajetória nos lembra que não é preciso ser pastor ou profeta para servir ao Senhor. Deus pode nos usar onde estamos, seja na TV, no banco ou no supermercado. Basta que aceitemos seu chamado e nos coloquemos à disposição para sermos canais de bênção, transmitindo a mensagem de graça, misericórdia e amor ao nosso redor. Amém. Eu sou o profeta Pastor Marconi Silva e quero convidar você a conferir os comentários fixados, onde deixei o link para o nosso grupo de oração. Esse espaço é para você participar das nossas campanhas de fé e compartilhar seus testemunhos com outros irmãos e irmãs, fortalecendo sua caminhada espiritual. A Bíblia nos ensina em Hebreus 10:25: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, mas encoraje-nos uns aos outros. Participar de um grupo de oração é uma maneira poderosa de crescer em fé, rodeado de pessoas que compartilham da mesma crença no poder de Deus. Continue firme na sua jornada, buscando a presença de Deus e se fortalecendo através da oração. Até o próximo vídeo. Que a graça e a paz do Senhor estejam com você e sua família, abençoando a todos abundantemente.